Quero começar com uma expressão que diz: pare de se justificar. Eu sei que o correto seria talvez falar: pare de justificar-se. Mas a gente aqui no Ceará não fala desse jeito. E fica mais forte quando a gente diz: pare de se justificar. Existe uma pessoa ali batendo a boca e justificando um bocado de coisa. Você olha assim: para de se justificar. Entende? Entende o que isso significa? Pare de se justificar. Se você não estiver disposto, meu irmão, a assumir a responsabilidade pelas coisas erradas que você faz, escute o que eu vou lhe dizer. A cura, ela fugirá de você. Se você não estiver disposto a assumir a responsabilidade pelas coisas erradas que você faz, a cura, ela irá fugir de você. Fugir totalmente. A gente não cresce quando a gente fica só se justificando e dando justificativa para todas as coisas erradas que a gente faz. A cura, ela foge da gente. E eu queria soltar um videozinho aqui, um vídeo de internet, de WhatsApp, chamado Sorvete Quente. Eu não sei quem já viu esse vídeo. É uma mãe que proibiu a filha de tomar o sorvete e ela resolve tomar. E a mãe pega a filha depois para conversar com ela, porque ela tomou o sorvete, que não era para ela tomar. Vamos assistir o vídeo? Meus irmãos, Deus falou tanto comigo quando eu vi esse vídeo. Que eu disse: eu preciso partilhar. A gente acha engraçado, né? A gente acha engraçado esse vídeo porque é uma criança que está fazendo. Mas como é patético quando é um adulto fazendo isso. Descaradamente. E eu fico imaginando também nesse vídeo, Deus escutando as nossas justificativas. Porque a gente está vendo que não faz o menor sentido o que ela está falando. Que ela está de fato dando desculpa esfarrapada para um negócio que ela fez. E eu imagino que a gente é isso aí. Fazendo uma proporção, a gente é isso aí, conversando com o nosso Pai do céu, tentando trazer justificativa para uma série de coisas que a gente fez. Ele diz: eu nem gosto de sorvete gelado, eu gosto de sorvete quente. Não me dê um sorvete quente. Eu nem gosto. Eu lembro do dia que eu fui assaltado, eu tinha 8 anos de idade, um ladrão chegou para mim, depois que ele levou meu relógio, que tinha pulseiras de várias cores, você trocava assim, deixava essa parte do meio aqui de uma cor e a pulseira de cada de uma, isso aqui de outra, eu acho que era um Champion. Era? Ganhei no meu aniversário, de 8 anos. Aí andava na rua, o cara roubou no dia do aniversário. E ele olhou para minha cara e disse assim: ó, não conte pro seu pai. Aí eu olhei para ele e disse: eu nem tenho pai. Foi o que veio na hora. A gente, quando fica aperreado, a gente fala um negócio que não tem nada com nada. Não tem nada com nada. E essa menina aí, ela representa cada um de nós. Dando esse tipo de... A gente não se vê assim, porque a gente não está se vendo com o olhar de Deus. A gente é essa criança, e Deus é o adulto que está, vendo a criança falando, e está vendo que não tem noção nenhuma. Às vezes eu acho que Deus fica dando uma certa gargalhada para alguns argumentos nossos, algumas das justificativas que a gente dá. E quando eu vi esse vídeo, não teve como vir outro texto na minha cabeça. Vocês sabem qual é, não sabe? Qual é o texto? Que você olha essa história parecida com isso aí. Gênesis, capítulo 3. A queda do homem. O momento onde Deus chega no jardim ali e diz assim: tomou sorvete? É tipo isso. Tomou sorvete? Comeu do fruto? Como é que você sabe que você está nu, Adão? Como é que você percebeu isso? Você comeu do fruto da árvore? Que eu disse que não era para comer? Aí eu queria ler o texto com vocês. Gênesis 3, 11 ao 13 só. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? É o sorvete, né? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore. E eu comi. Igualzinho aquela criança, né?
Me deu sorvete e eu comi, me aceitou. Me aceitou é ótimo, né? Não queria não, eu gosto de sorvete quente, não gosto de sorvete gelado. Ele me deu, eu tomei. E o Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez, Eva? Deus dizendo: Eva. E Eva responde: a serpente me enganou e eu comi. Me enganou e eu comi. Fico imaginando que seria diferente se talvez Adão tivesse comido do fruto e quando o pai aparecesse, ele não se cobrisse, ele chegasse lá e dissesse: pai, comi do fruto, me perdoa. Talvez Jesus nem precisasse ter vindo morrer na cruz. Porque o pecado original talvez não seja comer o fruto, ele seja não assumirmos a responsabilidade das coisas que nós fazemos de errado. E aí a cura, ela foge de nós. Doente não é o que erra, é o que erra e não entende que errou. Que não enxerga que errou. E aí pare de se justificar. Porque se você não estiver disposto a assumir as coisas erradas, a responsabilidade pelas coisas erradas que você faz, a cura, ela vai para onde? Ela fugirá de você. Eu queria destacar algumas coisas aqui desse texto. Primeiro, para de se justificar dizendo que a culpa é das pessoas. A culpa é das pessoas. O que ele diz? Foi a mulher. No versículo 12, ele diz: foi a mulher. E nós temos uma característica de justificarmos os nossos erros apontando para as pessoas. Colocamos a culpa, a responsabilidade do nosso erro em uma coisa errada que alguém fez por nós, de um relacionamento que você teve no passado, foi a sua mãe, foi a criação que você teve. E aí nós não crescemos, a cura foge de nós, quando nós simplesmente não assumimos a responsabilidade pelas coisas que nós fazemos de errado. Você sabe aquela pessoa que tem um problema de relacionamento aqui, 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 e é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, e quando você vai conversar com essa pessoa, que tem dificuldade de se relacionar com um bocado de gente, ela está sempre no discurso de se justificar, apontando para o outro. Mas é porque. A gente tem que parar de usar esse mas é porque, ou mas foi porque. Parar de usar isso. Às vezes dá vontade de chegar assim e dizer: irmão, preste atenção. Tu teve aqui. Tu continua dizendo que o problema são os outros. Está todo mundo com problema e tu está certo. Eu não quero dizer que os outros não tenham parte nisso. Os nossos erros, muitas vezes eles têm. A pessoa ofereceu sorvete. Mas e aí? A gente precisa assumir a responsabilidade por aquilo que a gente fez. É isso que está na nossa mão. O que o outro fez não cabe a nós. Mas o que nós fizemos a partir do que o outro fez, isso é responsabilidade minha, é nossa, é de cada um de nós. Não adianta você ficar olhando sempre para o outro e justificando no outro. Você não cresce. A cura, ela foge de você. E o que você tinha que aprender, você não aprende. Lá na frente você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. E quando der errado de novo, você vai se justificar mais uma vez, apontando mais uma vez o que foi que o outro fez para que você fizesse isso. Briga de casal às vezes não é assim? Fica um apontando para o outro, dizendo o que é que o outro fez, mas foi porque eu falei isso, mas foi porque eu falei isso aqui, mas foi porque eu te bati, mas foi porque eu te traí, mas foi porque. E nós não puxamos para nós a responsabilidade do que nós fizemos ou do que nós deixamos de fazer. E a cura foge de nós. Porque não tem espaço para cura num coração que está toda hora, todo tempo, só se justificando. Só se justificando. Por isso que o Evangelho, para entrar
no coração da gente, uma das primeiras coisas que a gente precisa é experimentar o arrependimento. Quando falou do evangelho lá, o que a gente faz agora? Ele diz, arrependei-vos. O arrependimento é isso, é dizer, eu pequei. Eu fiz isso. Eu realizei isso. Eu não fiz o correto. E você assumir a sua responsabilidade. Outra coisa, meus irmãos, pare de se justificar dizendo que a culpa é do sistema. Às vezes a gente conversando, isso aqui eu não vou tirar do texto, mas eu vou tirar da situação. Às vezes a gente conversando com as pessoas sobre a queda, sobre o pecado, sobre o livre-arbítrio, as pessoas ficam, mas se não tivesse livre-arbítrio, não tinha dado problema. Mas por que tinha árvore lá? Isso é uma conversa mais teológica, tá? Por que colocaram a árvore lá? Se não tivesse a árvore, Deus podia ter colocado só as árvores boas. Por que colocou aquela? Aí você fica justificando no sistema teológico, no sistema da criação, no sistema do universo. O problema é o sistema. Quem colocou aquela serpente lá? Meu filho, uma vez com 4, 5 anos, me perguntou isso. Eu contei a história do Éden para ele terminei de contar a ele, mas pai, quem foi que botou aquela serpente lá? Porque, tipo assim, se não tivesse aquela serpente lá, não tinha dado problema. Se eu não tivesse livre-arbítrio, já teve um irmão que chegou para mim e disse, pastor, o negócio que eu abria a mão facinho era o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é um negócio que só faz eu quebrar a minha vida. Eu disse, irmão, não diz isso não, porque se tu não tivesse o livre-arbítrio, eu ia estar achando ruim porque não tem o livre-arbítrio. Deus não tinha como criar a gente sem o livre-arbítrio. O problema é o livre-arbítrio. E a gente faz isso na nossa vida. Vai fazendo as coisas erradas, vai culpando o sistema. Vai culpando como as coisas são. Mas as coisas são assim. Eu fui assistir um jogo... Qual foi o jogo que a gente foi, Marquinhos? Foi Flamengo e Ceará. Flamengo e Ceará. Se fosse Fortaleza, era Fortaleza primeiro. Flamengo e Ceará. Daí a gente foi assistir Flamengo e Ceará e eu fui lá comprar os ingressos. Um negocinho caro, rapaz, para assistir o Ceará jogando. Eu nunca paguei tanto para ver um time ruim jogar. E o Flamengo ainda foi com o time do Vasco, era o reserva lá. Aí fui pagar o negócio lá. Quanto era? 80 conto. Aí eu fui lá, quanto é? 80. Eu disse, mas o valor não era... Não, mas é só para a torcida do Ceará. Para a torcida do Flamengo é 80 conto. Quase que eu vou assistir lá, do outro lado. Aí quando eu cheguei, aí eu fui ligar para o pessoal que a gente tinha combinado. Não era aquele preço, era outro. O preço ali era só para a torcida do Ceará e tudo. Aí quando eu fui saindo, a mulher encostou e disse, o senhor já comprou? Eu disse, não, eu estou vendo aí, porque está 80 conto. Ela disse, me compra meia. Aí eu disse, não, mas eu não tenho meia não tenho carteira não. Aí ela olhou para mim e disse, ninguém olha não, todo mundo compra. Depois eu estava fazendo uma reflexão, dizendo, rapaz, o pessoal já faz o evento cobrando caro, porque sabe que a galera vai comprar meia, mesmo sem ter direito à meia. Então, aí o cara que não, você que não enrola, você é o trouxa, que vai pagar 80 conto, quando na verdade a própria organização do evento está contando que você vai pagar 40. E aí você se torna obrigado, aquela mulher olhando para mim, me oferecendo ali um sorvete. E eu disse, eu não posso tomar sorvete. Tá certo isso, eu vou chegar lá, no cara com meia. Mas ninguém olha, mulher, ninguém confere não. E não olha mesmo não. Eu fui lá com um ingressozão de 80 conto, o cara não olhou. Se fosse outro, tinha passado. De boa. De boa. E aí você fica, poxa, que sistema é esse? Que a gente precisa ir para o errado para poder fazer as coisas. Aí o que é que nós fazemos? Nós justificamos os nossos erros por causa do sistema. E uma coisa que me deixa irritado, muito irritado, é o trânsito aqui em Fortaleza. Não sei se você sofre disso. Mas às vezes eu estou aqui na faixa, aí está esperando a sua vez para dobrar a direita ali. Aí eu vejo pelo retrovisor um cara passando aqui pela faixa aqui, ó, cortando todo mundo para poder dobrar lá na frente. A vontade que eu tenho, eu queria ter um carro do Batman, que tivesse umas armas assim para trás, assim, virado para o lado. Não é para matar a pessoa, não, para furar o pneu do cara. Teve um dia que eu parei para a faixa, para um pedestre atravessar, e o cara ficou buzinando atrás.
me esculhambando, dando o dedo. E não era esse aqui, não. Dando o dedo para mim. Eu baixei o vidro e disse, o pedestre. O cara foi que ele emendou mesmo, foi só pi, pi, pi. Eu disse, cara, onde é que a gente tá? O que é isso? Aí na hora vem um negócio assim ruim, sabe? Você ia atrás do cara e tinha um telefone atrás, e eu tirei a foto do telefone. E os meus filhos atrás, tu vai fazer o quê, pai? Tu vai fazer o quê? Eu disse, nada. Eu vou ligar para esse negócio como estou dirigindo. Aí o cara passou por mim e fez assim, ó. Aí eu... Terrível. A vontade quando tem uma fila inteirinha lá, você fazer o quê? Passar pela esquerda e pegar o lugar lá na frente. Falei em Guatemi ali procurando uma vaga. Quando eu vejo uma pessoa na vaga do idoso. Vum! Aí desce, novo, sarado. Muito mais novo que eu tinha mais direito àquela vaga do que ele. Aí dá vontade de você fazer o quê? Tomar o bendito do sorvete. É o sistema. Aí você justifica os seus erros no sistema. Ah, mas todo mundo trai. Todo mundo sonega. Todo mundo passa pela direita. Eu vou ficar aqui feito trouxa, esperando minha vez, com as pessoas tudo passando aqui pelo lado direito. Eu já tive vontade uma vez de chamar a pessoa buzinando atrás de mim, eu fazendo a coisa certa, parando para o pedestre. A pessoa buzinando atrás, me deu vontade de descer do carro assim, lá. E dizer, meu filho, você entende que esse lugar aqui, a gente tem que parar para o pedestre atravessar. Você entende isso ou você não entende isso? Só que não dá para fazer isso, né? Mas, pessoal, é terrível. É um exemplo isso. De como nós entramos no sistema. Lembro do meu irmão que morou fora e ele voltou para cá e começou a primeira semana dirigindo bem direitinho, na segunda semana dirigindo bem direitinho, na terceira semana dirigindo bem direitinho. E teve uma hora que ele olhou e disse, dá mais não. Dá mais não, eu vou começar a cortar também, a passar na frente. Sabe, não dá mais não. Porque a gente, às vezes, vai justificar no sistema que a gente vai ter uma postura errada. E é preciso ter uma força para dizer assim, vou continuar parando, vou continuar esperando a minha vez, vou deixar a pessoa entrar na frente. É um exercício espiritual isso. É um exercício espiritual. De você não começar a fazer a coisa errada e justificar o seu erro no sistema. A minha irmã ontem, quinta-feira, quase foi atropelada. Porque parou um carro na faixa de pedestre, parou o outro, ela dizendo que cidade civilizada. Quando ela começou a atravessar, veio uma moto no meio assim. Que ela sentiu o vento da moto passando quando ela voltou e a moto passou. Ela diz, é motoqueiro? É não, defendeu os motoqueiros. É tudinho. É motorista de motoqueiro, de Chevette e de Hilux. É de todo tipo. De bicicleta, do que for. E a gente vai justificando os nossos erros a partir de um sistema corrompido. O que mais? Pare de justificar achando que a culpa é do diabo. A gente bota a culpa na pessoa, bota a culpa no sistema, bota a culpa no diabo. Quando foi perguntada para a mulher, foi que ela disse, a serpente me enganou e eu comi. A meninazinha está dizendo, ela me deu. Ela me deu, eu comi. Eu ia fazer o quê? Foi a serpente. Ainda fica assim, pai, mas o diabo é astuto, né? O diabo realmente faz as coisas na vida da gente. Eu lembro daquele advogado do diabo, que quando ele vai dizer assim, vai culpar o diabo pelas coisas que ele fez de errado, o diabo olha para ele e diz, eu simplesmente armo o palco. Mas quem fez foi você. Foi você que tomou a decisão. Foi você que foi lá e fez. Eu lembro de um pastor amigo meu que uma pessoa foi se aconselhar com ele, dizendo que tinha traído a esposa e que estava vivendo um momento muito difícil e tudo. E aí ele começou a dizer, pastor, o diabo é muito ruim, o diabo está destruindo minha vida. E o diabo colocou logo uma mulher bonita, pastor, É o diabo fazendo as coisas. Isso aqui ele parou e disse, meu irmão, quem abriu o zíper da sua calça não foi o diabo.
Você está entendendo? A gente fica às vezes culpando demais o diabo pelas coisas. Eu não estou dizendo que ele não tem culpa, não. Mas a nossa cura vai acontecer na hora que a gente parar de justificar o sistema, pessoas e o próprio diabo pelas coisas ruins que a gente faz na vida da gente. Que ele é capiroto ruim, é. Que ele faz as coisas e arma o palco direitinho, arma. Mas a responsabilidade e a escolha, ela é nossa. O que a Bíblia diz é o quê? Que sempre que vier uma tentação, Deus dá junto o quê? Um escape, que Ele não nos deixará ser tentado acima daquilo que nós podemos suportar. Então a responsabilidade, ela é minha. Ela é sua. Para de culpar o diabo. Conta-se uma história de que o diabo estava numa mesa de bar, bebendo, triste, arrasado. Aí chegou uma pessoa e disse, foi o que houve, diabo? Tu tá aí bebendo cerveja aí, nesses negócios aí, enchendo a cara, está embriagado já, está meio depressivo. Foi o que houve contigo? Não, eu estou chateado. Eu disse, por quê? Porque tudo que faz nessa terra aqui, a culpa é minha. Dá até pena do bichinho, né? Não dá para ter pena dele, não. Mas nós não podemos ficar como vítimazinha da história. A responsabilidade é nossa. Não seja vítima. Pare também, meu irmão, de se justificar achando que a culpa é de Deus. Ah, porque Deus, eu orei. Eu só fiz porque eu orei. Eu orei, pedi a Deus para me mostrar se era a pessoa. Aí casei. Aí depois vi que não era. A culpa foi Deus que não me respondeu. Eu estava com o coração sincero, pedindo a Ele. Quando Ele vai culpar o Adão, vai chegar para Adão e diz, Adão, o que foi que houve? Aí Adão diz, foi a mulher que tu me deste por companheira. O que é que ele está querendo dizer? O Senhor foi me dar essa mulher aqui? Aí, foi que deu. Comi, nem gosto. Eu gosto mesmo de jaca, mas comi esse fruto aí. O Senhor foi me dar essa mulher aqui para fazer isso aqui. A culpa é sua, Deus. A culpa é sua. Nós fazemos várias escolhas erradas, tomamos decisões erradas, e aí no final a gente vai querer encontrar um culpado, e quando a gente não acha uma pessoa, não culpa o sistema, não consegue botar a culpa no diabo, a gente vai para a última instância. E culpa Deus. Deus está lá do alto olhando, dizendo, que nem a gente assistindo esse vídeo aqui. Muito parecido com isso. Deus, mas o Senhor me colocou também numa família, não dava para escolher outra casa não para eu nascer. O Senhor me deu um pai também, uma mãe, vou te dizer. E essa peia, e essa doença que nasceu aqui comigo, e essa doença que eu peguei depois, a gente começa a justificar um bocado de coisa que a gente faz na vida da gente com Deus. E nós realmente, meus irmãos, cegamos. E uma história que não sai da minha cabeça quando eu também vi esse vídeo é a história de Natã com Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Davi trai, ele pega a mulher de Urias e deita com ela, e depois ele faz um conchavo para poder esconder, e fica escondendo o pecado dele. E chega uma hora em que Deus manda o profeta Natã falar com ele. E Natã chega lá e começa a contar uma história. A dizer, Davi, o que você acha de uma pessoa que tem só uma cabra? Aí ele vai jantar na casa de um cara muito rico, que tem muitos bois, que tem muitos animais. E aí o cara, em vez de matar um animal dele, ele vai pegar a cabra do cara lá que é pobre, que só tem aquela. Era Urias, né? Que só tinha aquela mulher. Davi tinha um bocado. Ele pega aquela cabrinha lá e aí vai e mata. O que você faria? A reação de Davi é impressionante. Porque parece que de fato ele não está entendendo. Ele está cego. Versículo 5 diz que Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Versículo 7, então Natã disse a Davi, você é esse homem. Mas o impressionante é o cara estar fazendo a coisa, mas ele não está percebendo. Que às vezes a gente entra num estágio de negação e de justificação dos nossos erros, que às vezes o cara conta uma história igual a nossa, e a gente não percebe como aquilo ali é igual ao nosso. A gente não percebe como muita coisa que está acontecendo lá no poder do nosso país
É muito parecido com muita coisa que a gente vive no nosso dia a dia. E é muito fácil a gente ficar simplesmente dizendo tem que ser preso, tem que morrer, tem que matar os bandidos, quando na verdade você é muito parecido. Aí o pessoal se ofende com isso, né? Não, eu não sou igual, não sei o que, não. Até você ter uma oportunidade, ter um problema lá onde você, se você não se curvar, você acaba não dando certo, e aí as coisas começam a acontecer. Até pegar você com o IPVA atrasado e você precisar dar ali 20 conto, 50 conto para a cervejinha do guarda para poder liberar você. Ou você pega no bafômetro, que aí é mais sério, que aí você diz assim, cara, bafômetro, eu vou ter um problemão agora, eu vou ter que ficar aqui até, vou perder minha carteira, eu vou responder um processo. Aí você pega e diz, sem continho, né? Resolve aqui o problema e está pronto. Aí você diz, a corrupção do nosso país. Às vezes a gente fica cego. Davi parece que não estava entendendo que aquilo ali era o que ele estava fazendo. Aí eu pergunto para você, será que o Natan resolve? Um Natan na sua vida, será que resolve? Eu tive umas experiências aí de agir um pouco como Natan e resolveu. Mas tem alguns casos que a gente olha assim, meus irmãos, que não adianta você ir lá contar a história, desenhar, pintar. A pessoa está tão cega e está tão se justificando no que ela está fazendo, ela está tão perdida no seu próprio erro, a cura já está tão distante, que por mais que você converse, a pessoa não enxerga que aquilo ali que ela está fazendo. Parece que tem uma coisa impedindo a pessoa de se ver no espelho e enxergar o que todo mundo está vendo. Às vezes é o que todo mundo que está perto está vendo. Mas a pessoa não enxerga. E se você for dar um de Natan na vida dela, é arriscado dela ficar com raiva de você. Dela não falar com você. O que é que faz a diferença? É porque Davi, ele estava ali cego, mas Davi tinha uma crise pessoal de culpa em relação ao que ele tinha feito. É muito claro isso nos Salmos. Ele diz, os meus ossos se secavam, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu não dormia. Ele tinha uma crise interior. Ele só não estava conseguindo associar aquilo, mas aí quando Natan traz, ele diz, pequei. De fato. Ele vivia a crise no mundo interior, mas ele não tinha coragem de assumir. É diferente da pessoa que nem enxerga. Está todo mundo vendo que aquela pessoa está doente, e ela não enxerga. Ela não compreende isso. Se você falar, ela vai dizer, não, eu? Por que você está dizendo isso? Não, mas eu não faço isso não. É impressão sua. Você está enganado. E de fato, ela acredita que não faz. E que o problema é o sistema, são as pessoas, são os outros. E aí, meus irmãos, nós entramos numa situação, e se você está vivendo isso, saiba que só tem uma saída. É obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. De lhe fazer entender e convencer você do pecado. Vai adiantar um Natan, vai descer anjo e você vai convencer o anjo de tão certo que você está. O Espírito Santo precisa lá dentro tirar as escamas dos teus olhos, te convencer do que você está vivendo, para você mudar a sua postura. É obra do Espírito Santo de Deus. Não tem como, não tem como. E você talvez conheça pessoas assim, mas eu queria que hoje você pensasse que talvez você seja essa pessoa. Que não está se enxergando. Que não está entendendo. Estava conversando com uma pessoa essa semana, falando sobre... mas uma pessoa está vivendo desse jeito, por que não busca um psicólogo? Por que não busca esse pessoal? A pessoa que diz assim, eu estou doente e eu vou buscar a ajuda de um psicólogo, de um aconselhamento. Essa pessoa não está tão doente. A pessoa que está doente mesmo, ela não elabora esse pensamento não. A pessoa quando diz assim, eu estou mal, eu preciso buscar ajuda. Essa pessoa está bem pertinho da cura. Tem aqueles que nem elaboram esse tipo de pensamento. Esses é que estão doentes mesmo. Quando você pegar uma pessoa assim dizendo,
Irmão, eu estou passando por um momento difícil, tenho me sentido muito sozinho, eu preciso de ajuda, estou pensando em ir atrás de um psicólogo, estou precisando conversar com algum conselheiro, eu preciso me abrir com algumas pessoas, eu preciso conversar. Saiba que essa pessoa, ela não está tão ruim. Porque ela está reconhecendo que ela precisa de ajuda. Difícil e perdido está aquele que está entendendo e que não precisa de ajuda. Porque ele está cego. Aí chega o Natan e fala, chega uma pregação dessa e fala, e não resolve nada. Porque a pessoa está ali no lugar dela, se justificando de tudo que faz, de todas as posturas que tem, adoecida, e o pior adoecimento dela é achar que não precisa de cura. E aí a primeira coisa que nós precisamos é parar de nos justificarmos, reconhecermos as coisas erradas que nós temos feito, buscar ajuda. Mas isso é obra do Espírito Santo de Deus. João 16:8 diz que quando o Espírito vier, ele convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. E o desafio que eu tenho para você agora, de uma forma muito simples, é de você viver o risco, estar disposto a correr o risco de dizer, Espírito Santo de Deus, me desnuda, me mostra o que eu tenho feito e não tenho nem enxergado. Me mostra as minhas mazelas, que eu tenho fugido delas, que eu tenho só me justificado. Me mostra, Deus. Me mostra isso. É pedir, Espírito Santo de Deus, me revela. É a oração que Davi fez. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a oração que Davi, Pai, sonda-me, prova-me. Mostra-me as feridas, as minhas mazelas. Eu não quero viver a cegueira de Adão, eu não quero viver a cegueira de Eva, eu não quero viver a cegueira de Davi. Eu quero ser transformado, Pai. Eu quero ser transformado. Baixe sua cabeça, converse com Deus. Diz, Deus, eu quero ser transformado. Eu não quero fingir que está tudo bem, sentar. Eu quero enfrentar as minhas dores, minhas feridas de frente. E você começa, meu irmão, parando de se justificar. Foram as pessoas, é o sistema, foi o diabo, foi Deus. É hora de você dizer, fui eu. Tira o olho do erro do outro. É hora de você dizer, fui eu. Foi o que eu fiz. O erro do outro, ele pertence ao outro. O teu erro, ele pertence a ti. Mas ele pode ser colocado aos pés da cruz. Para perdão e para transformação. É dizer como o filho pródigo, caindo em si, disse, Pai, eu pequei. Contra os céus e contra ti.